Eu costumava achar que minha vida era um conto de fadas. Eu estava grávida de 7 meses, esperando o meu primeiro filho, e ao meu lado estava Leonardo, meu marido. Ele era o homem dos meus sonhos, bem-sucedido, apaixonado, sempre ao meu lado. Quando ele olhava para mim, eu via a confiança em seus olhos, a promessa de um futuro maravilhoso. Era tudo o que eu sempre quis. Eu me sentia amada, protegida, e com um futuro promissor à minha frente. Estávamos criando uma vida, não apenas para nós, mas para o nosso filho. Mas, e se você estivesse vivendo o sonho de outra pessoa, e não o seu? E se, em um piscar de olhos, o mundo perfeito que você construiu se desmoronasse? Eu sei, é difícil acreditar que algo assim aconteceria com você, não é? Comigo também parecia impossível. Mas tudo mudou em uma tarde qualquer. Eu estava em casa, sozinha, como de costume. Leonardo estava em uma reunião de negócios, como sempre fazia nas manhãs de sexta-feira. Eu aproveitei para colocar a casa em ordem e organizar os detalhes do quarto do bebê. Cada pedacinho do lugar me lembrava o quanto eu esperava por esse momento. Eu já havia imaginado tantas vezes a nossa vida como uma família. Eu e Leonardo, nós três, começando um novo capítulo. Mas então, tudo mudou quando recebi uma mensagem de uma amiga. Ela me mandou uma captura de tela de uma foto no Instagram de Leonardo. Eu, confusa, abri o aplicativo sem saber o que esperar, achando que era algum tipo de brincadeira. A foto mostrava em uma festa, de braços dados com uma mulher. Eu congelei. Na imagem, ele parecia sorrir, como se nada de errado estivesse acontecendo. Mas a sensação no meu peito, aquela sensação gelada de que algo estava errado, foi imediata. Não queria acreditar no que meus olhos estavam vendo. Não queria, mas estava ali, na minha frente, a verdade que não podia mais ser ignorada. Era ela. Uma mulher loira, sorrindo e tocando seu braço. O mesmo sorriso que eu costumava ver no rosto de Leonardo, agora sendo dado a outra. Eu não sabia o que fazer com aquelas imagens. Meu estômago revirou, meu coração disparou. Minha cabeça rodava. Como ele pôde fazer isso comigo? Como ele pôde fazer isso enquanto eu carregava nosso filho? As lágrimas começaram a cair, mas não era um choro de tristeza. Era raiva. Uma raiva tão grande que eu nunca soubera que poderia sentir. Como ele me traiu, me deixou no escuro, enquanto eu acreditava em nossa vida, nossa história. Como alguém poderia ser tão cruel? Eu não sabia o que fazer. O que eu deveria sentir? Eu estava grávida, e eu sabia que cada escolha que eu fizesse agora teria um impacto não só em mim, mas no nosso filho. Mas não podia deixar isso passar. Não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Eu precisava de respostas. Eu precisava confrontá-lo. Leonardo chegou em casa naquela noite, como se nada tivesse acontecido. Ele entrou pela porta, com o sorriso de sempre, me deu um beijo no rosto e perguntou sobre o meu dia. Como se nada tivesse mudado. Como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Mas eu sabia. Eu sabia que ele estava escondendo algo de mim, algo tão grande que eu não conseguiria mais ignorar. Eu olhei, com o celular em minhas mãos, as fotos expostas na tela, e só então a raiva tomou conta de mim. Eu me levantei, e com a voz tremendo, mas firme, disse: "Quem é essa mulher, Leonardo?" Ele me olhou, parecendo surpreso, mas eu não me enganei. Eu vi o medo nos olhos dele. Ele sabia que eu já sabia. Tentou se justificar, falou que estava bêbado, que era só uma amizade. Mas a dor foi insuportável. Como ele pôde? Eu estava esperando o nosso filho. Eu me sentia tão impotente, tão humilhada. Como ele pôde colocar tudo o que construímos em risco por causa de uma mentira? Você já sentiu essa dor, de ser enganado por quem mais confiava? A sensação de que tudo o que você acreditava estava sendo tirado de você, sem você poder fazer nada? Eu não sabia o que fazer com aquela dor, mas o que mais me destruía era o fato de que ele não parecia entender o quanto me feriu. Eu não sabia se conseguia olhar para ele novamente e sentir o que sentia antes.
Quando ele tentou me abraçar, eu o empurrei. Não podia permitir que ele se aproximasse. Eu estava cheia de raiva, mas também de tristeza. Eu tinha que lidar com isso, não só por mim, mas por meu filho. Eu não sabia o que fazer. Como seguir em frente depois disso? Como continuar vivendo com alguém que me destruiu dessa forma? Mas eu não podia deixar a raiva me consumir. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Talvez essa fosse a hora de me perguntar: eu ainda posso confiar nele? Quando eu acordei na manhã seguinte, a dor ainda estava ali, cravada em meu peito, como uma lâmina afiada que não conseguia arrancar. A luz suave da manhã entrava pela janela, mas não era suficiente para dissipar a escuridão que me consumia por dentro. Eu olhava para o lado da cama, onde Leonardo deveria estar, mas a cama estava vazia. Ele sempre acordava cedo, mas dessa vez a ausência dele parecia mais do que o habitual. Ele já havia saído sem sequer me dar um beijo de bom dia, sem a explicação que eu tanto desejava. A lembrança das fotos, da mulher ao lado dele, daquela carícia trocada, da maneira como ele parecia tão natural e confortável ao lado dela, foi a primeira coisa que surgiu em minha mente. Eu fechei os olhos, tentando afastar a imagem, mas ela estava lá, viva, nítida, em minha memória. Eu não queria acreditar naquilo. Não queria que aquilo fosse real. Era uma dor que me sufocava, uma dor que tomava conta de todo o meu ser. Eu tentei desviar os pensamentos e me concentrei nas coisas simples, nas tarefas que tinha que fazer naquele dia. Mas a dor não me deixava em paz. Eu sentia um nó na garganta, e até respirar parecia difícil. A gravidez, que deveria ser o período mais feliz da minha vida, agora parecia uma carga pesada. Eu não conseguia entender como ele havia me traído enquanto eu carregava nosso filho. Como ele pôde? As horas passaram lentamente, e cada minuto parecia mais difícil do que o anterior. Eu tentei ligar para ele várias vezes, mas suas ligações foram evitadas ou simplesmente ignoradas. Ele sabia o que eu sabia. Ele sabia o que ele havia feito. Quando, finalmente, ele chegou em casa naquela noite, o choque foi ainda maior. Ele entrou na porta com aquela expressão que eu conhecia tão bem, como se nada tivesse acontecido. Ele se aproximou, sorrindo como sempre, tentando me dar um beijo, mas eu o afastei de imediato. Mariana, eu sei que você viu. Eu sinto muito, eu posso te explicar tudo, ele começou, tentando se aproximar, mas algo dentro de mim me dizia para manter a distância. A dor ainda era grande demais, e eu não estava pronta para ouvi-lo. Explicar. Eu o interrompi, sentindo minha voz embargada de raiva e mágoa. Como você vai me explicar o que você fez, Leonardo? Como você vai explicar o que vi naquelas fotos? Como você vai explicar a dor que você causou? Eu estava esperando o nosso filho, e você me traiu com outra mulher. Ele pareceu hesitar. Sua expressão mudou, e pela primeira vez eu vi um olhar de arrependimento em seus olhos. Mas a raiva que eu senti era muito maior do que qualquer arrependimento que ele pudesse demonstrar naquele momento. Ele não podia simplesmente pedir desculpas e achar que tudo voltaria ao normal. Ele quebrou a confiança que tínhamos, e agora ele teria que lidar com as consequências disso. Eu estava bêbado, Mariana, ele tentou justificar, com a voz falha. Eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Foi um erro. Uma vez. Apenas uma vez. E eu sei que isso não vai ser fácil para você, mas por favor, me deixe provar que sou capaz de mudar. Eu olhei, ainda atônita, sem palavras. O que ele esperava de mim? Como ele queria que eu reagisse? Ele havia destruído nossa relação, e agora queria minha compreensão. Como eu poderia perdoá-lo? Como eu poderia simplesmente voltar a confiar em um homem que me fez tão mal? O meu coração estava partido, e cada palavra dele parecia um punhal mais profundo na ferida. Não é só sobre o que aconteceu, Leonardo, eu disse, tentando manter a voz firme. É sobre o que você fez comigo. Como você me deixou à mercê de uma mentira, como você me fez sentir insignificante, como você me fez duvidar de tudo o que eu acreditava que fosse real. Eu não posso simplesmente fingir que nada disso aconteceu.
Ele ficou em silêncio por alguns momentos, e eu sabia que ele estava tentando encontrar a maneira certa de me convencer. Mas nada que ele dissesse mudaria o fato de que ele me traiu. Nada que ele dissesse apagaria a dor que eu sentia. Ele não sabia, mas havia algo mais profundo em mim que se quebrara. A confiança não voltaria tão facilmente. Eu sei que não mereço o seu perdão, Mariana, ele continuou, com a voz baixa, quase implorando. Mas te peço, por favor, me deixe mostrar que posso ser o homem que você merece. Eu te amo, e estou disposto a fazer qualquer coisa para provar isso. Ele parecia realmente arrependido, mas a dor em meu peito só crescia. Eu olhei para ele, tentando entender o que fazer, tentando lidar com a enxurrada de emoções que estavam surgindo dentro de mim. O que eu deveria fazer agora? Eu ainda amava Leonardo, mas como poderia amá-lo novamente depois do que ele fez? Eu sabia que, por mais que eu desejasse que ele fosse o homem que me prometeu ser, ele já havia me mostrado quem realmente era. Ele havia me mostrado sua verdadeira face, e isso não poderia ser desfeito por simples palavras. Decidi que não era o momento de tomar uma decisão precipitada. Eu precisava de espaço para respirar, para entender o que fazer com minha dor. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia continuar vivendo com essa dúvida constante, com essa ferida aberta. Eu precisava encontrar uma maneira de curar minhas próprias feridas, independentemente do que Leonardo fizesse ou deixasse de fazer. Eu não sei se posso te perdoar, Leonardo, disse, com a voz trêmula. Eu não sei se quero continuar com você. Eu preciso de tempo. Ele me olhou, com uma expressão de dor, e eu vi a verdadeira dor em seus olhos. Mas, por dentro, uma parte de mim sentia que essa dor era só o começo. O futuro estava agora incerto. Eu não sabia o que o amanhã traria, mas sabia que eu tinha que me afastar para tentar entender quem eu era fora da relação que ele destruiu. Após a confrontação com Leonardo, a casa parecia mais fria do que nunca. Eu ainda não conseguia entender como ele havia feito aquilo comigo, como ele havia me traído. A dor ainda estava cravada em meu peito, e tudo o que eu sentia era um vazio profundo. Eu estava grávida, esperando o nosso filho, e aquilo deveria ser o momento mais feliz da minha vida. Mas o que eu tinha agora? Nada além de um mar de dúvidas, mágoas e confusão. A casa, que antes era o nosso refúgio, agora parecia um campo de batalha silencioso. Eu passava os dias no mesmo espaço, andando de um lado para o outro, com a mente cheia de pensamentos tortuosos. Cada cantinho da casa me lembrava de algo que compartilhamos, de cada promessa feita, de cada sonho que tínhamos para o futuro. Como eu poderia continuar vivendo aqui, ao lado dele, depois de tudo o que ele fez? Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não poderia ficar nesse estado de incerteza para sempre. Não era saudável para mim, nem para o bebê. Eu precisava de paz, precisava encontrar uma maneira de me curar. Mas como? Eu sentia uma raiva tão profunda, um desgosto que parecia me consumir por dentro. E ao mesmo tempo, sentia uma tristeza avassaladora. A pessoa que eu amava, a pessoa com quem eu havia planejado o meu futuro, agora estava sendo a fonte do meu maior sofrimento. Eu passava horas na janela, olhando para a rua, vendo o movimento da vida lá fora. As pessoas passavam, vivendo suas rotinas, alheias ao meu sofrimento. Eu tentava imaginar como seria minha vida agora. Como seria o futuro sem Leonardo, sem a confiança que eu depositava nele? Como eu explicaria isso para o nosso filho? Como poderia criar meu filho sem o pai que deveria ser a base de nossa família? Eu tentava falar com ele, mas a conversa sempre acabava no mesmo ponto, ele me implorando por perdão, prometendo mudar, dizendo que estava arrependido, mas o que mais ele poderia fazer para mostrar que estava sincero? Ele sabia que não poderia mais conquistar minha confiança com palavras vazias. E eu sabia que, por mais que eu desejasse acreditar nele, eu não conseguiria esquecer o que ele fez. As imagens das fotos, a maneira como ele a tocava, ainda estavam vívidas em minha mente. Eu decidi, então, que precisava de tempo. Não era justo para mim, nem para ele, continuar assim. Eu não tinha certeza do que eu queria, mas sabia que não podia continuar vivendo com aquele peso em meu coração.
Eu precisava entender o que era melhor para mim e para o meu filho. Eu precisava de espaço, de um respiro, para pensar e decidir o que fazer a seguir. Eu deixei Leonardo, sem uma palavra. Ele havia saído para mais uma reunião de negócios, e eu sabia que ele estaria ocupado por algumas horas. Eu aproveitei o tempo para fazer algo que há muito não fazia: me dedicar a mim mesma. Não era como se eu tivesse a solução para todos os meus problemas, mas eu sabia que ficar em casa, remoendo tudo, não me faria bem. Eu precisava me reconectar com o que era importante para mim, com quem eu era antes de tudo isso acontecer. Me arrumei e saí. Fui caminhar pelas ruas, tentando encontrar algum tipo de paz no movimento da cidade, na simplicidade das coisas. As árvores balançando ao vento, o som das folhas caindo. Às vezes, a vida continua, mesmo quando a nossa parece estar em pedaços. Eu caminhei por horas, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A dor ainda estava lá, mas havia algo novo crescendo dentro de mim, algo que eu não conseguia identificar claramente, mas que estava me levando a tomar uma decisão importante: eu não poderia continuar sendo a vítima dessa situação. Eu tinha que encontrar uma maneira de seguir em frente. Enquanto caminhava, comecei a pensar em como minha vida se tornaria com o bebê. Eu sabia que não poderia permitir que a raiva ou o sofrimento dominassem minha vida. Eu tinha um filho para cuidar, e ele merecia uma mãe forte, uma mãe que pudesse olhar para o futuro com esperança. Eu não poderia ser a mulher que vive na sombra do passado, que vive em uma relação que me destruiu. Eu não queria passar o resto da minha vida com medo de ser traída de novo, com medo de confiar nas pessoas. Eu decidi, finalmente, que precisava fazer o que era melhor para mim. Não poderia mais viver com Leonardo da maneira como estávamos. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que eu precisava de um tempo para mim mesma. Eu precisava de um novo começo. Naquela noite, quando Leonardo chegou em casa, eu já estava decidida. Eu olhei para ele, e senti um alívio por saber que finalmente poderia falar o que estava em meu coração. Eu não odiava, não queria viver em guerra, mas eu sabia que não podia continuar assim. A confiança que ele quebrou não poderia ser consertada com palavras. Eu estava ferida demais para continuar fingindo que tudo estava bem. Leonardo, eu comecei, com a voz firme, mas cheia de tristeza: eu não posso mais continuar assim. Eu não posso mais viver com a dúvida, com a dor de não saber se posso confiar em você novamente. Eu preciso de espaço, eu preciso me encontrar. Ele me olhou, com a expressão de alguém que estava começando a entender a gravidade da situação. Ele tentou me convencer a ficar, a tentar de novo, mas eu sabia que minha decisão estava tomada. Eu não estava pronta para seguir em frente com ele. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que eu precisava fazer o que fosse melhor para mim e para o nosso filho. Eu te amo, Mariana, ele disse, com a voz baixa e cheia de arrependimento. E eu vou esperar o tempo que for necessário. Eu sei que te machuquei, mas estou disposto a fazer qualquer coisa para te reconquistar. Eu respirei fundo e, com a dor apertando meu peito, disse: eu não sei, Leonardo. Eu realmente não sei se eu consigo mais. Eu não sei se consigo mais acreditar em você. Aqueles foram os últimos momentos que passamos juntos, com a certeza de que, por mais que ele tentasse, nada poderia apagar o que ele havia feito. Ele era o homem que eu amava, mas agora ele era também a fonte da dor que estava consumindo minha alma. E eu sabia que, para minha própria felicidade, eu precisava seguir sem ele. Nos dias que seguiram minha conversa com Leonardo, tudo parecia estar em um tipo de limbo. Não sabia como deveria me sentir, não sabia o que fazer com toda a dor que ainda habitava meu peito. Mas uma coisa estava clara: eu não poderia continuar permitindo que essa dor controlasse minha vida. Eu precisava de algo mais do que palavras vazias e promessas de mudanças. Eu precisava de mim mesma de volta. Era como se eu tivesse me perdido em algum lugar entre a dor da traição e o medo do futuro. O homem em quem eu confiava havia se mostrado alguém que eu não reconhecia, e isso me deixava sem rumo. Como poderia acreditar novamente em alguém, se eu mal conseguia acreditar em mim mesma? Eu me vi em um espelho, tentando entender quem era, e não consegui reconhecer a mulher que olhava de volta.
A gravidez deveria ser um período de felicidade, de preparação para o futuro, mas eu não conseguia encontrar paz. Eu estava constantemente em um estado de alerta, esperando a próxima crise emocional, a próxima mentira, a próxima decepção. Eu não sabia como sair desse ciclo de dor. Até que, um dia, eu decidi que não podia continuar assim. Eu precisava de ajuda, não de Leonardo, mas de mim mesma. Eu comecei a buscar terapia. Não era algo que eu tivesse considerado antes, mas agora parecia ser a única maneira de entender o turbilhão de emoções que me consumia. Fui a uma psicóloga que me recebeu com um sorriso acolhedor e um olhar de compreensão, algo que eu não sabia que precisava até aquele momento. Conversamos sobre minha infância, sobre meu casamento, e, gradualmente, comecei a perceber que a dor que eu estava sentindo não era apenas por causa de Leonardo, mas porque eu estava deixando a dor dele me definir. No início, tudo o que eu queria era chorar, expressar minha raiva e frustração, e não havia espaço para nenhuma outra emoção. Mas com o tempo, comecei a perceber que, por mais difícil que fosse, eu precisava me libertar dessa raiva, para poder me concentrar em mim mesma e no futuro que eu ainda tinha pela frente. A terapia me ajudou a olhar para dentro de mim de uma maneira que eu nunca havia feito. Eu me vi, finalmente, sem as lentes do trauma e da desilusão. Comecei a entender que minha felicidade não dependia de Leonardo ou do que ele fizesse ou deixasse de fazer. Minha felicidade deveria vir de dentro de mim, da minha força, da minha capacidade de seguir em frente, apesar de tudo o que aconteceu. Não seria fácil, mas eu sabia que não queria mais viver em uma prisão emocional, sendo dominada pela dor. Comecei a me dedicar a coisas que antes haviam sido deixadas de lado. O trabalho foi uma das coisas que me trouxe algum consolo. Eu passei mais tempo me dedicando ao meu projeto pessoal, algo que tinha sempre sonhado em fazer, mas que nunca havia dado prioridade. Eu comecei a trabalhar em um projeto que visava ajudar mulheres em situações semelhantes à minha, mulheres que passavam por relações abusivas ou traições. Falar com essas mulheres, ouvi-las, me fez perceber o quanto todas nós precisamos umas das outras, e como, muitas vezes, o maior apoio vem da comunidade. O que eu estava fazendo agora não era apenas sobre mim, mas sobre aquelas que também estavam sofrendo. Os dias começaram a se tornar mais fáceis. Eu não diria que estava completamente curada, mas algo dentro de mim começou a se transformar. Quando olhava no espelho, vi uma mulher mais forte, mais capaz de lidar com o que o futuro poderia me trazer. A confiança que eu perdi em Leonardo, com o tempo, comecei a redescobrir em mim mesma. Eu não era mais a mulher que dependia do amor de outro para me sentir inteira. Eu estava me reconstruindo, e isso me dava um tipo de poder que eu nunca tinha conhecido. Porém, havia um obstáculo. A dor não desapareceu de uma vez. Ela aparecia em momentos inesperados, em detalhes que me faziam lembrar de tudo o que eu havia perdido. Um dia, ao passear por uma loja de roupas de bebê, os sentimentos de vazio voltaram. Aquelas roupas pequenas, as roupinhas delicadas que eu sonhei em ver meu filho vestindo, estavam ali, prontas para serem escolhidas, mas eu não sabia o que fazer com elas. Eu não sabia se poderia continuar planejando um futuro com Leonardo ou se isso seria só mais um erro. Como seria a criação do nosso filho sem a presença dele? Como eu poderia continuar acreditando na ideia de uma família? Eu parei diante de um conjunto de roupinhas para meninos e senti um nó na garganta. Eu me imaginei, mais uma vez, sem a presença dele ao meu lado. Eu não queria ser uma mãe solteira, não queria ter que carregar esse fardo sozinha, mas sabia que, no final, a decisão era minha. Eu não queria que meu filho crescesse em um ambiente cheio de mentiras e desconforto. Eu sabia que ele merecia algo melhor do que isso. Foi quando eu senti a necessidade de conversar com ele, novamente. Mas não era sobre buscar respostas para suas desculpas vazias. Era sobre encontrar um encerramento para o que havia acontecido, um ponto final que me permitisse seguir em frente. Quando ele chegou em casa naquela noite, eu estava diferente. Eu já não o via com os mesmos olhos. Eu havia passado dias pensando, refletindo, e sabia que era hora de esclarecer o que eu queria. Leonardo, eu tomei uma decisão, eu comecei, sentada à mesa de jantar, as palavras pesando em minha boca.
Eu sei o que você quer, sei o que você está tentando fazer. Mas eu não posso continuar assim. Não posso continuar esperando que você mude. Não posso continuar vivendo nesse limbo. Eu preciso de paz. Ele me olhou, seu rosto refletindo a vergonha e a dor que ele sabia que causou. Mas algo dentro de mim estava firme agora. Eu sabia que estava fazendo a escolha certa. Eu não vou mais tentar mudar você, Leonardo. Eu vou mudar a minha vida. E, se você quiser fazer parte disso, terá que fazer as mudanças que precisa, mas não será fácil. Eu não vou mais viver pela expectativa de algo que você nunca me deu. Eu ouvi baixar a cabeça. Sabia que ele estava arrependido, mas eu já não era mais a mulher que precisava disso. Eu precisava de uma mudança em mim mesma, precisava redescobrir minha força e aprender a confiar em mim. Eu sabia que não seria fácil, mas estava decidida. Eu já não dependia mais dele para ser feliz. Após semanas de intensas reflexões e autodescoberta, eu finalmente comecei a sentir que a tempestade dentro de mim estava, de algum modo, começando a se acalmar. O que não significava que a dor tinha desaparecido, longe disso. Ela ainda estava ali, um peso constante em meu peito, uma lembrança de tudo o que eu havia perdido. Mas, aos poucos, eu estava aprendendo a viver com ela. Eu estava aprendendo a me reconstruir. Eu me lembro do dia em que decidi finalmente sair de casa. Leonardo estava tentando me convencer a voltar para ele, a dar uma nova chance, mas eu sabia que não era hora de tomar essa decisão ainda. Não podia ser sobre ele. Não poderia mais ser sobre ele. Era sobre mim e sobre o meu filho. Eu precisava me encontrar. Preciso confessar que, ao me arrumar para sair, havia uma ansiedade crescente em mim. Não sabia bem o que esperava, mas sentia que esse momento era necessário. Eu precisava dar espaço para algo novo entrar na minha vida. Passei a maior parte da manhã me arrumando, como se aquilo fosse um novo começo, uma forma de marcar uma linha entre o passado que eu queria deixar para trás e o futuro que, talvez, estivesse começando a surgir. Escolhi um vestido simples, mas elegante, que me fazia sentir bem. Eu sabia que o que eu precisava mais naquele momento não era uma nova aparência, mas uma nova mentalidade. Eu queria sentir confiança em mim mesma, como a mulher que, no fundo, sabia ser capaz de enfrentar qualquer coisa. Eu saí para uma caminhada, com o vento fresco batendo no meu rosto. Foi como uma renovação. As ruas estavam movimentadas, a cidade cheia de vida, e, de alguma forma, isso me fez sentir uma leve sensação de pertencimento novamente. Eu estava ali, no meio da multidão, mas de alguma forma me sentindo distante, em um lugar onde as pessoas continuavam suas rotinas e eu, finalmente, tentando encontrar o meu novo ritmo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Eu estava em um café que frequentava de vez em quando ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Quando virei para ver de onde vinha, não acreditei. Era Gustavo, um velho amigo de infância. Ele sempre foi alguém que eu conhecia vagamente, alguém com quem compartilhei muitas memórias de infância, mas que, com o tempo, nos distanciamos. Ele tinha se mudado para outra cidade anos atrás e, sinceramente, não o via há muito tempo. Não sabia nem mesmo se ele ainda morava por aqui. Mas ali estava ele, de pé, sorrindo de uma forma genuína e acolhedora. Mariana. Eu não acredito que é você. Ele disse, com um sorriso largo e uma expressão de surpresa. Eu soube que você estava por aqui, mas nunca imaginei que seria tão fácil te encontrar. Eu sorri, surpresa com o acaso. Aquele encontro foi uma espécie de sinal para mim, como se o universo estivesse me dizendo para dar uma chance ao novo. De alguma forma, senti que o simples fato de ele estar ali, naquele momento, era um lembrete de que minha vida não havia acabado. Eu ainda tinha o direito de experimentar novas coisas, de me abrir para o inesperado. Eu também não esperava, Gustavo. Que bom te ver, respondi, ainda meio atônita com a situação. Ele sugeriu que nos sentássemos para um café e colocássemos a conversa em dia, e eu, hesitante no início, aceitei. O ambiente ao nosso redor parecia o cenário perfeito para uma conversa despreocupada,
com o cheiro de café fresco no ar e a luz suave da tarde filtrando pelas janelas. Quando ele sentou à minha frente, seus olhos estavam cheios de curiosidade, como se ele quisesse entender o que havia acontecido na minha vida desde a última vez que nos vimos. Eu me vi relutante, sem saber o que dizer, mas, ao mesmo tempo, sentia que era uma oportunidade de começar a me abrir novamente para o mundo. Então, Mariana, o que você tem feito da vida? Como você tem passado? Ele perguntou, o tom leve, mas com uma sutileza que demonstrava preocupação. Eu hesitei por um momento, mas sabia que precisava ser honesta, sem detalhes dolorosos, mas dando a ele uma ideia do que estava acontecendo. Na verdade, tem sido difícil. Respondi, tentando manter a calma. Eu estou passando por um momento de mudança. Acabei de sair de um relacionamento. Uma traição. E agora, estou tentando entender como seguir em frente. Gustavo me observou por um instante, como se estivesse absorvendo as palavras, tentando compreender o que eu estava sentindo. Ele não disse nada imediatamente, mas sua expressão era gentil, e ele apenas acenou com a cabeça, como se me dissesse que entendia. Eu sinto muito por isso, Mariana. Ele finalmente falou, com a voz suave. Sei que deve ser difícil, ainda mais com tudo o que está envolvido. Mas você é uma mulher forte. Eu sempre soube disso. As palavras dele me tocaram de uma maneira que eu não esperava. Eu não queria me mostrar frágil, mas algo no tom de voz dele, naquela pequena frase de apoio, fez com que eu me sentisse um pouco mais acolhida. Foi como se uma pequena parte do peso em meu peito começasse a se aliviar. A conversa seguiu, e a cada palavra que trocávamos, eu me sentia mais confortável. Fui me permitindo rir das nossas antigas histórias, das nossas brincadeiras de infância. Eu senti, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação de normalidade. O tempo com Gustavo parecia diferente, mais leve, como se a dor do que estava acontecendo na minha vida fosse momentaneamente deixada de lado. Quando a conversa começou a se aprofundar e ele me perguntou sobre os meus planos, sobre o futuro, algo dentro de mim se mexeu. Eu estava tão acostumada a viver para os outros, a tentar manter minha vida em ordem para agradar a quem estava ao meu redor, especialmente Leonardo. Mas agora, conversando com Gustavo, algo estava mudando. Eu sabia que precisava encontrar meu próprio caminho, um caminho que fosse apenas meu, sem as influências das expectativas dos outros. Eu ainda não sei o que quero, Gustavo. Eu disse, com uma sinceridade que me surpreendeu. Mas eu sei que preciso seguir em frente. Não posso viver mais no passado. Eu preciso me reinventar. Gustavo sorriu, seu olhar era cheio de compreensão. Você tem razão. A vida é sobre evolução, e você tem o poder de criar um novo começo para você. Não precisa ter todas as respostas agora, mas o importante é dar o primeiro passo. Eu fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Elas não eram apenas um consolo. Elas estavam sendo plantadas em mim como uma semente de força, uma força que eu não sabia que tinha, mas que agora estava começando a descobrir. Enquanto nos despedíamos e ele me deu um abraço amigável, eu senti algo novo dentro de mim. Não era amor, nem algo romântico, mas uma sensação de alívio. Eu não estava mais sozinha. Eu não estava mais aprisionada pelo meu passado. Eu tinha, pela primeira vez em muito tempo, a liberdade de decidir meu próprio futuro. Os dias passaram lentamente, com a dor da traição ainda pesando no meu coração, mas a vida, de alguma forma, continuava. Eu tinha o bebê crescendo dentro de mim, e isso era algo que não poderia ser ignorado. Cada movimento dele, cada chutinhos que sentia, eram lembretes de que, apesar de tudo, a vida seguia, com ou sem a minha permissão para continuar. Eu estava no centro de um turbilhão emocional, tentando equilibrar as expectativas de ser uma mãe forte, a dor da traição de Leonardo e a necessidade de começar a reconstruir minha vida. Quando fui ao médico na semana seguinte, a notícia do sexo do bebê finalmente me trouxe uma leveza, embora temporária. Eu estava esperando um menino. Um novo ser humano estava vindo para o mundo, e ele precisava de mim. Ele precisava de uma mãe forte,
capaz de lhe dar a segurança e o amor que ele merecia, independente das circunstâncias. Mas, enquanto isso, Leonardo não parava de aparecer. Ele me ligava, me enviava mensagens, pedindo perdão. Ele estava cada vez mais persistente, mais angustiado, mais desesperado para ter uma chance de reconquistar minha confiança. Ele sabia que havia feito algo imperdoável, mas insistia que era um erro, um deslize momentâneo causado por fraqueza. Ele me dizia que me amava, que ele tinha mudado, e que faria qualquer coisa para reconquistar minha confiança. Às vezes, até parecia que ele estava tentando convencer a si mesmo de que poderia mudar. Naquela tarde, eu estava sentada no sofá da sala de estar, os olhos fixos na tela do celular. As mensagens dele continuavam chegando. Ele não parava. A cada nova mensagem, eu sentia um misto de raiva, dor e, mais uma vez, uma sensação de confusão. Eu amava aquele homem. Eu ainda o amava. Como poderia não amar o pai do meu filho? Como poderia simplesmente ignorar o fato de que ele sempre foi a pessoa com quem eu sonhei passar minha vida? Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia traída, humilhada. Eu sabia que o perdão não viria facilmente. Não seria uma questão de simples palavras ou de presentes caros. Eu não queria viver a minha vida em uma constante dúvida, sempre me perguntando se ele estava sendo honesto ou se a traição se repetiria. O que mais me doía não era apenas o fato de ele ter me traído, mas o fato de que eu já não sabia se podia confiar nele novamente. O sentimento de ser enganada havia destruído algo dentro de mim, algo que eu sabia que seria difícil de reconstruir. Foi então que, depois de dias de insistência, Leonardo apareceu em minha casa. Ele estava diferente. Não era aquele homem confiante e charmoso de antes. Ele estava com a barba por fazer, os olhos cansados e a expressão séria. Ele sabia que o que havia feito tinha consequências profundas, e ele parecia ciente de que não poderia mais contar com sua velha maneira de conquistar minha confiança. Ele não estava ali apenas para me pedir desculpas. Ele estava ali para tentar algo mais definitivo. Mariana, eu não sei o que mais dizer. Eu sei que te feri, e a dor que eu causei a você, eu jamais queria que isso acontecesse. Ele falou com a voz baixa, quase quebrada. Seus olhos estavam cheios de arrependimento. Eu ouvi, mas minha mente estava em um turbilhão. Eu queria acreditar nele. Eu queria acreditar que ele estava sendo sincero, mas como poderia? Como poderia simplesmente esquecer o que ele fez? Eu não respondi imediatamente. Fiquei em silêncio, observando-o, tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. O que eu sentia por ele agora? Eu ainda o amava? Eu ainda o via como o homem com quem eu queria passar o resto da minha vida? Ou eu o via apenas como o homem que havia me traído de forma tão cruel, e que, agora, tentava me convencer a dar-lhe uma segunda chance? Eu sei que estou pedindo o impossível, e talvez eu não mereça um perdão. Mas eu sou um homem diferente agora, Mariana. Eu vi o quanto errei, e eu faria tudo para voltar atrás. Ele continuou, como se tentasse de alguma forma expurgar sua culpa. Eu me afastei de você e da nossa família por uma besteira, uma fraqueza momentânea. Eu te amo, e sempre te amei. As palavras dele, ainda que sinceras, não faziam o efeito que ele esperava. Eu queria acreditar nele, mas havia algo dentro de mim que dizia que não seria tão simples. Eu precisava de mais. Eu precisava de tempo. Eu precisava entender se era possível voltar a confiar nele, ou se aquela parte de mim, a que havia sido ferida, estava quebrada de forma irreparável. Eu não sei, Leonardo, eu disse finalmente, minha voz embargada pela dor. Eu ainda te amo, mas não sei se posso te perdoar. Não sei se consigo deixar isso para trás. Falei com o coração pesado, cada palavra uma luta. Eu não posso simplesmente esquecer o que você fez. Não posso simplesmente voltar a ser a mesma mulher que você conheceu. Eu vi a dor nos olhos dele. Eu sabia que ele sentia o peso do que havia feito, mas, ao mesmo tempo, sabia que minha dor não poderia ser apagada por palavras vazias. Eu não sabia o que ele realmente sentia.
O que eu sabia, no fundo, é que eu precisava de tempo. Tempo para mim mesma, tempo para me entender, tempo para aceitar o que tinha acontecido e, talvez, encontrar o perdão dentro de mim. Mas, por enquanto, eu não estava pronta. Eu vou esperar o tempo que for necessário, ele disse, sua voz suave e sincera. Eu sei que te machuquei profundamente, mas eu vou fazer tudo o que eu puder para reconquistar sua confiança. Eu não vou desistir de você. Não vou desistir da nossa família. Ele saiu, e eu fiquei ali, sozinha com meus pensamentos, com o peso da decisão ainda sobre meus ombros. Eu sabia que ainda havia muito a processar, mas algo em mim já sabia que a reconciliação não seria fácil. A dor da traição seria um fantasma que sempre estaria lá, mas o perdão não significava apenas esquecer. Significava aprender a viver com o que aconteceu, sem deixar que isso definisse minha felicidade, minha paz. Mas por enquanto, tudo o que eu sabia era que, embora o caminho para o perdão fosse longo e cheio de incertezas, eu estava disposta a caminhar esse caminho. Não para ele, não para ninguém, mas para mim mesma. Eu sabia que estava em um ponto de inflexão. A dor da traição de Leonardo ainda estava lá, como uma sombra que não podia ser ignorada, mas algo dentro de mim começou a mudar. A gravidez, que antes me fazia sentir vulnerável e dependente de Leonardo, agora me dava uma força que eu nunca soubera que possuía. Eu não estava mais apenas esperando um filho, eu estava esperando por um novo começo. E, mais importante, eu estava aprendendo a ser forte por mim mesma. A cada dia que passava, eu sentia que a vida estava me testando de maneiras que eu nunca imaginei. Eu acordava com o peso das escolhas, com o dilema entre o amor que ainda sentia por Leonardo e a necessidade de reconstruir minha vida, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava seguir em frente. Não podia mais continuar vivendo no passado, preso à dor e às mentiras. Eu precisava olhar para o futuro, para a pessoa que eu queria ser, para a mãe que meu filho merecia. Naquela manhã, o sol estava radiante, e eu decidi que era hora de dar um passo à frente. Eu queria sentir novamente a sensação de controle sobre minha vida, de independência emocional. A casa onde eu e Leonardo havíamos vivido juntos agora parecia vazia. Não era só o vazio físico, mas o emocional, como se aquela casa estivesse impregnada de lembranças de algo que já não existia mais. Eu sabia que, se continuasse a viver ali, as memórias de tudo o que aconteceu me impediriam de seguir em frente. Então, tomei uma decisão que eu sabia que mudaria tudo. Eu iria me mudar. Não sabia exatamente para onde, mas sabia que precisava de um novo espaço, um novo começo, algo que fosse meu. E, quando tomei essa decisão, senti como se um peso imenso fosse retirado dos meus ombros. Eu não sabia se Leonardo ia entender, se ele ia me apoiar, mas, naquele momento, só uma coisa importava: eu precisava me reerguer. Eu precisava de liberdade. Foi quando minha amiga Juliana, que sempre foi meu apoio, sugeriu que eu fizesse um retiro para grávidas, um lugar onde as mulheres podiam se conectar consigo mesmas e com seus bebês, sem as distrações e as pressões do mundo externo. Ela sabia que eu precisava de tempo para refletir e descansar. Embora eu estivesse hesitante, comecei a considerar a ideia. Eu não sabia se estava pronta para um retiro, mas sentia que precisava de algo mais profundo, algo que me ajudasse a encontrar um novo propósito. Decidi que iria. Eu precisava me distanciar de tudo e todos por um tempo. E, talvez, fosse o momento de começar a entender minha nova identidade, longe de Leonardo, longe das memórias de um amor que agora me parecia distante, confuso e doloroso. A mudança era necessária, e, mais do que nunca, eu precisava encontrar uma maneira de me reconectar com a mulher que eu era antes de tudo isso acontecer. No retiro, encontrei um ambiente calmo, onde a natureza parecia abraçar a mim e ao meu filho. O silêncio era reconfortante. As outras mulheres eram, na maioria, mães de primeira viagem como eu, mas cada uma com sua história, suas dores, seus sonhos. Conversas sobre gravidez, parto, maternidade, mas também sobre vida, sobre o que significava ser mulher em um mundo que muitas vezes tentava nos calar, nos diminuir. A experiência foi transformadora. Eu me senti parte de algo maior, mais conectado com meu próprio corpo, com a energia da maternidade que crescia dentro de mim.
O retiro me ajudou a olhar para mim mesma, a perceber que, apesar das cicatrizes que eu carregava, eu ainda tinha a capacidade de amar. Eu ainda tinha a capacidade de ser feliz. Mas a maior transformação aconteceu quando, em uma noite tranquila, em meio à meditação, percebi que a única maneira de encontrar paz era parar de lutar contra o que aconteceu. Não adiantava continuar me martirizando por algo que não tinha controle. O que aconteceu com Leonardo e comigo foi doloroso, mas eu não deveria permitir que isso definisse o meu futuro. Eu deveria ser a protagonista da minha história, não uma coadjuvante de um enredo que já não me pertencia mais. Foi ali, naquele momento de profunda reflexão, que decidi que não ia mais esperar por uma mudança que dependesse de outra pessoa. A mudança deveria vir de mim. Eu não precisava da aprovação de Leonardo ou de qualquer outra pessoa para seguir em frente. Eu tinha meu filho e minha vida para recomeçar. E, mais do que isso, eu tinha a chance de me reinventar. Nos dias que seguiram, com o retiro terminando, eu sentia uma paz que não experimentava há meses. Eu havia começado a aceitar que não havia certezas sobre o que o futuro me reservava, mas isso não me fazia mais sentir medo. O medo, esse velho companheiro, parecia estar perdendo seu poder sobre mim. Eu estava começando a entender que eu não era a mulher que havia sido traída. Eu era mais do que isso. Eu era a mulher que havia superado a dor, a mulher que estava pronta para dar o melhor de si, não só para o meu filho, mas para mim mesma. Ao voltar para casa, comecei a planejar minha mudança. Eu não queria mais aquela casa cheia de lembranças de dor. Eu queria um espaço novo, onde eu pudesse ser livre, onde eu pudesse construir minha nova vida. Eu sabia que a jornada seria longa, que haveriam desafios, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia preparada para enfrentá-los. Foi quando, ao contar a Leonardo sobre minha decisão de me mudar, a tensão entre nós finalmente atingiu seu ápice. Ele, ainda desesperado, tentou me convencer de todas as formas a voltar atrás, mas eu sabia que não podia. Ele não estava mais na minha vida da maneira como eu esperava. A dor da traição ainda existia, mas algo dentro de mim estava mais forte. Eu não podia mais viver uma mentira. Eu precisava de algo mais autêntico, algo que fosse minha escolha, não imposta por circunstâncias. Mariana, por favor, ele disse, com os olhos suplicantes, não me deixe. Eu sei que te machuquei, mas te amo. Te amo mais do que qualquer coisa. Eu olhei, com a dor refletida nos meus próprios olhos, e falei com a voz firme, embora o coração ainda vacilasse. Eu sei, Leonardo. Mas a dor que você causou não pode ser apagada com palavras. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso de espaço para me encontrar. Ele não respondeu. E isso, de alguma forma, foi a confirmação de que, embora ainda houvesse sentimentos por ele, meu caminho agora era outro. Eu não podia mais viver para ele, para a dor dele. Eu precisava viver para mim e para meu filho. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas sabia que minha vida estava nas minhas mãos, e eu estava decidida a reescrever a minha história. Eu olhava para o horizonte da janela da nova casa, o sol se pondo no céu com suas cores douradas e alaranjadas, refletindo em meu rosto, iluminando meu coração. A casa estava simples, mas era minha. Cada canto estava marcado com uma nova energia, uma energia que eu mesma criei. Eu não sabia o que o futuro traria, mas sabia que, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz com a escolha que fiz. Eu estava no controle da minha própria vida, e isso era tudo o que eu precisava. Eu nunca imaginaria que seria possível chegar até aqui. Depois de meses de dor, de sofrimento, de dúvidas, de noites insones e lágrimas que não paravam de cair, eu finalmente estava em um lugar onde o passado parecia distante e o futuro, ainda incerto, não me aterrorizava mais. Eu sabia que minha jornada não estava completamente acabada, mas o peso que eu carregava tinha diminuído. O medo de não ser suficiente, de não conseguir superar a traição de Leonardo, tinha dado lugar a algo muito mais forte, a confiança em mim mesma. A mudança para essa nova casa não foi só uma mudança física, foi uma mudança profunda dentro de mim. Quando coloquei os pés aqui pela primeira vez, senti uma sensação de renovação, como se o novo espaço pudesse acolher todos os meus sonhos e esperanças para o futuro.
A casa era pequena, mas confortável. Eu não precisava de mais. O que eu precisava estava ali, comigo, meu filho, a força que havia conquistado e a certeza de que, embora ainda houvesse desafios pela frente, eu estava pronta para enfrentá-los. Ao lado da janela, o movimento da cidade lá fora parecia mais distante, mais suave. Eu passei tanto tempo tentando encaixar minha vida nas expectativas dos outros, tentando agradar Leonardo e meu próprio medo, que me esqueci de ouvir a única voz que realmente importava, a minha. Finalmente, comecei a entender que, para ser feliz, eu não precisava de permissão de ninguém. Eu não precisava de Leonardo, da sua aprovação ou das desculpas dele. Eu precisava apenas de mim mesma. Eu estava organizando o quarto do bebê, quando o telefone tocou. Olhei para o número e vi que era ele. O coração deu um pulo no peito, mas eu respirei fundo antes de atender. Eu não sabia o que ele queria, mas sabia que esse momento, de alguma forma, era um ponto final para a nossa história. Ou, talvez, fosse o começo de um novo tipo de relação. Não mais como marido e esposa, mas como pais do nosso filho. Oi, Mariana, disse a voz de Leonardo do outro lado da linha. Havia uma suavidade em sua voz, uma tristeza que parecia estar se tornando parte dele. Eu só queria saber como você está. Eu sei que te magoei, e sinto muito. Eu queria poder voltar atrás, mas sei que isso não vai acontecer. O que mais eu posso fazer para que você me perdoe? Eu sei que cometi um erro terrível. Eu fechei os olhos por um momento, sentindo a dor e a raiva se misturando, mas sem permitir que ela dominasse minha mente. Eu estava em paz agora. Não porque tudo tinha voltado ao normal, mas porque eu havia encontrado minha própria paz. Leonardo, comecei, com a voz firme, mas sem rancor, o perdão não vai ser fácil. Eu ainda sou grata por tudo que vivemos juntos, mas a dor que você causou não desaparece da noite para o dia. Eu não posso mais viver com a dúvida, com a insegurança. Eu não posso mais ficar presa ao passado. Havia uma pausa do outro lado da linha, e eu sabia que ele estava tentando entender minhas palavras. Eu também estava tentando entender as minhas próprias. Perdoar era uma palavra pesada, e eu não sabia se estava realmente pronta para isso. O que eu sabia era que não poderia mais ser prisioneira daquilo que aconteceu, da traição que havia abalado tudo o que eu acreditava. Eu entendo, Mariana. Eu entendo. Ele respondeu, a voz mais calma agora. Eu só quero que você saiba que vou sempre estar aqui, para você e para o nosso filho. Se algum dia você mudar de ideia, se algum dia quiser conversar ou precisar de ajuda, estarei aqui. Eu quero que você seja feliz. Eu não sabia o que mais dizer. Eu não sabia o que o futuro traria para nós, mas sabia que, naquele momento, não era mais sobre ele. Era sobre mim e sobre a vida que eu estava criando para o meu filho. Obrigada, Leonardo, disse, sentindo uma leveza ao falar. Mas o que importa agora é o que eu preciso para minha vida, para o meu filho. E, por mais difícil que tenha sido, eu sei que estou no caminho certo. Eu desliguei o telefone e fiquei ali, por um momento, em silêncio. A decisão estava tomada. Eu não odiava, nem queria continuar vivendo com rancor. O perdão, para mim, seria uma jornada longa e, talvez, eu nunca chegasse lá completamente. Mas eu não queria mais viver com o peso da traição. Eu queria ser livre para seguir em frente, para ser a mulher e mãe que eu sempre imaginei ser. E sabia que só eu tinha o poder de criar esse futuro. Naquela noite, eu me deitei em minha cama, sozinha, mas com a sensação de que não estava mais sozinha de verdade. Eu estava acompanhada pela minha própria força, pela certeza de que não importava o que o futuro nos reservasse, eu estaria pronta. O filho que estava crescendo dentro de mim não era apenas o símbolo de um novo começo para minha família, mas o símbolo de uma nova vida para mim mesma. Eu estava começando a entender que a felicidade não vinha de esperar que as coisas voltassem a ser como antes, ou que as pessoas mudassem por você. A felicidade vinha de dentro, vinha de tomar decisões que te levassem para um lugar onde você pudesse ser verdadeira consigo mesma. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para seguir esse caminho. O futuro parecia mais claro agora,
mais cheio de possibilidades. Eu ainda não sabia como seria, mas sabia que o que eu queria era uma vida plena, uma vida em que eu fosse forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Eu tinha muito a aprender, muito a viver, mas, acima de tudo, eu sabia que a jornada de autossuperação não tinha fim. Eu estava pronta para seguir em frente.